Hello, Shalom Adonai. Estamos aqui para mais um momento juntos, mais uma aula, mais uma reflexão, mais um diálogo, mais uma conversa, mais uma informação, mais uma comunicação aqui no seu canal A Rota da Teologia, aonde você é convidado a se inscrever e compartilhar. Fazendo assim, você vai estar crescendo, expandindo e avançando. Hoje vamos para mais um momento juntos. Hoje vamos aprender sobre a Torá dentro do contexto da revelação, a revelação progressiva da Torá. Vamos falar um pouquinho sobre esta particularidade da teologia bíblica na perspectiva da exploração da revelação progressiva dentro do contexto escriturístico da Torá. Então, a proposta nossa hoje, ela está revertida a esse sentido, a esse pressuposto. Inicialmente, nós podemos pensar e tomar as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, principalmente ali no Sermão da Montanha, né? Até que passe o céu e a terra, não será omitido nenhum só i ou uma só vírgula da lei. Tá? Isso está escrito lá em Mateus capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, né? Dos versículos 17 a 19, Jesus está explorando esta aferência sobre a questão da lei. Então, Jesus, nesse texto, ele está se referindo ao quê? À Torá. A Torá e aos profetas, que são as duas partículas, as duas primeiras estruturas do contexto escriturístico do Antigo Testamento, do corpus escritos, né, do Antigo Testamento. E também é denominado Tanakh, tá? Também é conhecida e denominada como Tanakh, que é justamente Torá e profetas. Tá? Provavelmente a terceira parte, conhecida pelo nome de escritos, ainda não estava totalmente canonizada, que os escritos justamente era a parte histórica. Tá? Então a importância desta palavra de Jesus é grande para a hermenêutica bíblica. Por quê? Porque para ela a Torá é entendida como uma dádiva de Deus. Tá? Para toda a humanidade, é a lei, é o norte, é a normatização, é o estatuto. Então, não há como fugir dessa realidade com o contexto de Mateus e com a que Mateus situa a Torá dentro das palavras proferidas por Jesus. Tá? Então, ele vai colocar Mateus diante dos seus ouvintes, leitores, um sentido de uma progressão, de uma revelação progressiva, principalmente, de Deus na história, dentro da argumentação que ele trabalha para com a Torá nas esferas da teologia bíblica. Tá? Então, diante dessa afirmação de Jesus, não se resta a alternativa de como analisar o significado da Torá para se entender a intenção de Jesus como a proposta de inserção de alguns normas e elementos normativos e éticos da Torá dentro do Sermão da Montanha. Tá? Então é inicialmente preciso entender que a palavra Torá, na cultura do povo bíblico, do povo judeu, do povo de Israel, não significava propriamente dito a lei. Segundo o padrão jurídico grego e romano, tá? Uma excelente definição do Torá está inclusive explícita lá no Salmo 19. A Torá de Javé é perfeita, faz a vida voltar, torna sábio simples, alegra o coração, ilumina os olhos, estável para sempre. Então, por esta razão, a Torá é vista pelos escritores bíblicos como uma dádiva de Javé. E ela também é considerada, né, com um sentido pedagógico, porque ela tem um viés de uma relevância de interdisciplinaridade dentro dela, no aspecto até de um diálogo que ela faz com várias esferas das teologias, das disciplinas teológicas e do próprio contexto do Antigo Testamento dentro do âmbito da teologia bíblica do Antigo. Tá? Então, apesar de haver uma particularidade dentro de cada disciplina, a importância que nós vemos da interpenetração entre elas dentro do contexto da singularidade, do transitar de elementos contidos no aspecto normativo da Torá no Antigo e no Novo Testamento. Tá? Então, a autoridade da Torá, nós podemos dizer que ela é constituída
a Torá propriamente dita de narrativas, de colações de normas, de instruções, né? Ela é entendida no aspecto de uma etimologia, como um sentido de uma tentativa ou uma postulação de leis, de normas, não é? Na tentativa de justamente apresentar ali o sentido de regra de conduta, de aplicabilidade de vida que tem que ter, o que tem que praticar, desenvolver, cumprir o judeu dentro dos parâmetros do relacionamento da aliança com Deus e de Deus de Yahvé com o seu povo e do seu povo com Yahvé, tá? Então, o desenvolvimento semântica desse verbo Torá, ele ganhou um significado por exemplo, mais indicativo semanticamente, apontar o dedo, ou apontar com o dedo ou com a mão o caminho certo. E, em segundo lugar, a palavra Torá vem do mesmo verbo Yará, que é empregado justamente no ifil no hebraico, né, na língua hebraica, no rifel, ele vai dar o sentido de lançar os instrumentos do oráculo, tá? Para interpretar o futuro. Por fim, Torá vem do acádico também, ela tem uma relação com a língua acádica e vai significar instrução, conhecimento e prática. E aí entra o sentido pedagógico da Torá, instrução, conhecimento e prática. Tá? Outro erro, muitas vezes cometido por alguns leitores da Bíblia, é o costume de denominar o Antigo Testamento somente como livros de história. Tá? Nós vamos ver que Hans Becker ele vai contrapor, tá? E vai dizer o quê? Que a Torá ela tem uma forma disciplinar dentro do contexto social, jurídico israelita, como matéria de importância básica para o contexto veterotestamentário e até para o âmbito de toda a Bíblia. Já Sanders vai considerar que a Torá não se refere somente a leis contidas no Antigo Testamento, principalmente dentro do âmbito do Pentateuco, mas a Torá é um ensino divino e encontra na narrativa da criação, nas diversas histórias dos patriarcas e nos relatos do Êxodo. E até também ela vamos assim, citada e referenciada no contexto dos corpos escritos escatológicos dos profetas, tá? Que são, na verdade, os guardiões da Torá. A celebração da Páscoa serve como exemplo da força restauradora que a memória desse evento realizou-se e realiza dentro da sociedade israelita. Tá? Então, a celebração da Páscoa então, é uma memória saudosa do evento do Êxodo. Tá? E ela tem um sentido relacionado à Torá, porque justamente é o momento para relembrar a aplicabilidade da Torá. Então, na literatura sapiensal, principalmente a literatura de sabedoria, né, sapiensal, a palavra hebraica Torá, ela é empregada já como ensinamento de mãe e do pai, tá? Como está lá em Provérbios, né? Versículo 8, né? 4, versículos 1 a 2, tá? E apesar dessa definição, encontra-se no âmbito sapiensal também, e Frank Kruzman, né, no seu livro A Torá, ele vai dizer que é perfeitamente possível reconhecer que o sentido de Torá foi resguardado e reinterpretado dentro da cultura do povo israelita e o seu objetivo é justamente pastoral. Então, na forma da literatura sapiencial clássica, já no Salmo 119, ela já vai ter uma compreensão mais assim expandida fraseolmente, poeticamente, dentro de um âmbito quase de aproximadamente 176 versos, né? Que é o número de versos que compõe o Salmo 119, e dentre as quais CTK, que justamente vai ser a justiça salvífica, né? O recede a bondade, o tescuá, salvação, raum, compaixão.
Então, são termos hebraicos que vai estar diretamente ligados e relacionados à Torá, diretamente dentro do contexto da Torá. Tá? Esta afirmação é sustentada e comprovada por 3 ocorrências literárias: as antigas narrativas do Código da Aliança, as tardias formulações complementares, ou encontradas no contexto, o âmbito do Êxodo, tá? Principalmente Êxodo 19 a 34, e Deuteronômio também vai confirmar que o povo recebeu a Torá de Javé através de Moisés no Sinai, né? Se não baste citar os eventos Sinai como base desse contexto da nova compreensão de lei, essas formulações do direito israelita, então também vai ter um sentido reafirmador da cultura judaica. Tá? Então, as leis na Torá são legitimadas por formulações que comunicam a autoridade de Javé. Justamente, ela tem um sentido legitimador, legislador da instrução divina no âmbito das formulações legais, no âmbito do gênero literário próprio, com sentido jurídico, com sentido normativo, tá? Mas dentro da cultura teológica, a Torá vai ter o sentido mais CTK, quer dizer, justiça, mas no contexto de justiça salvífica, no contexto de salvífico, no âmbito da teologia do Antigo Testamento, ele tem um sentido soterológico da aplicabilidade do termo chacha, né? Sachá, que vem justamente a aferir sobre a salvação ou sobre o libertar, no sentido de libertar, no aspecto soterológico do Antigo Testamento. Tá? Então, nós vamos ver que essa questão ela está muito implícita no contexto das instruções da Torá, muito implícita no sentido da relação da fé em Javé, muito implícita no sentido de instruções na vontade de Javé, dos povos vizinhos, do código da lei, da legislação israelita, né? E também até no sentido da própria propensão da teologia, a própria dimensão da teologia, da tradição bíblica e de todo o contexto da normatividade do decálogo implantado e direcionado por Deus ou por Yahvé, no contexto judaico, para o povo de Israel. Tá? Então, ela é uma orientação para a vida, é um direito e lei do Antigo Testamento. É a lei dos judeus, né, no Antigo Testamento. A Torá é a lex, né, do Antigo Testamento. Então, ela vai ter um sentido justamente normativo de justiça, normalmente uma normatividade jurídica, né? E vai ter uma logicidade também, tá? E ela vai trazer uma forma de lei apodídica, né? E uma forma de lei casuística, e dentro dessa questão apodídica e casuística é que vai sendo formulado e desenvolvido a estruturação judiciária e legal da lei dentro do contexto do Antigo Testamento, dentro do contexto jurídico e dentro do contexto também de justiça, da aplicabilidade de justiça. Tá? Então, os 10 mandamentos, eles não podem ser observados só no sentido de decálogo, mas também no sentido de até podemos colocar aqui uma palavra muito utilizada, debarim, né? Que no sentido de amor, no sentido de cuidado, no sentido de zelo. Tá? Os 10 mandamentos então, vai ter um sentido também disciplinador, corregedor, né? E a tradição do Antigo Testamento afirma que Javé é o Deus que conduz os hebreus e que os encontrou cativos no Egito, lhes conduz para a terra de Canaã e lhes concede a regra para uma vida dentro de um contexto ético, dentro de um contexto normativo que vai ser uma propensão para uma vida bem-sucedida, né?
o verbo hebraico raça, justamente vai significar levar, conduzir para fora, ele está muito relacionado ao sentido vivencial do povo israelita, referente ao Êxodo, tá? E esse alvo da ação de Javé está muito também próximo a Abadim, no sentido de amor, de misericórdia, de cuidado, e aí a lei está junto como um pano de fundo para esse contexto do Êxodo, para esse contexto social, para esse contexto jurídico do povo de Israel. Então era isso que nós tínhamos para particularizar hoje, falando um pouquinho sobre a sociabilização, a jurisdição e a aplicabilidade da lei dentro do contexto da sociedade judaica, dentro do contexto da esfera da teologia bíblica do Antigo Testamento e dentro até da propositiva, da proposta do Antigo Testamento enquanto narrativa histórica do povo de Israel. Obrigado a todos, era isso que tínhamos para hoje.